Olá, meu amigo. Fala, Rafa! Como é que tá? E Tudo aí, tudo resolvido? bem? Tudo Tudo bem. caminhando. O rapaz tá voltando aqui para resolver, mas dá tempo da gente resenhar aí com calma. Só tirando o susto. Tirar um Legal. pouquinho de luz aqui. Boa tarde, Fabinho. Obrigado pela abertura para a gente bater esse papo por aqui. Na realidade, para quem acompanha o nosso canal, sabe que a gente tem priorizado desde o início do projeto entrevistas, conversas, visitas a lugares especiais, sempre com filmagens externas, né? Mas o momento exige a gente um pouco mais de cautela e por isso que a gente já está colocando em prática nesse momento um projeto que a gente tinha na realidade, mas que a pandemia e essas restrições um pouco mais severas nesse momento aceleraram o processo. Então, a gente está começando nessa semana essas conversas virtuais gravadas, onde o assunto, como sempre, é variado, diverso, e a gente fica muito feliz de ter você como um primeiro convidado desse bate-papo gravado aqui na live do YouTube. Bom, obrigado pelo convite, Rafa. Sucesso no canal, um novo caminho, né, que você está seguindo aí. E vamos embora, vamos falar. À disposição para a gente resenhar. Legal, show de bola, Fabinho. Cara, como eu te falei, na verdade, você é um cara multidisciplinar e o mais legal para a gente de aproveitar um pouco do seu tempo por aqui, na verdade, a gente tem um programa no canal que se chama Boas Ideias e esse programa ele tem como nicho mais específico o mercado profissional, onde a gente fala de carreira, de liderança, gestão de pessoas, enfim. E a sua trajetória é muito rica dentro do universo do jornalismo. Você, além de ser um cara muito bem conectado com as pessoas, porque é a sua natureza, ao mesmo tempo, Fabinho, a gente sabe que a sua trajetória é longa e muito rica e bem-sucedida até aqui, né? Então, se a gente pudesse explorar um pouco do seu tempo, falando de esporte também, falando de futebol também, mas a ideia aqui é trazer um pouco da tua trajetória de carreira para que as pessoas que não conhecem você nesse sentido possam saber um pouco mais. Pode ser? Claro, vamos embora. Vamos falar desses 22 anos de estrada aí. Esse ano completo 22 anos. Você dá quantos anos, Fabinho? Desculpa te perguntar. 43. 43 anos, 22 anos de carreira. E aí, cara, o que acontece? O que é legal a gente começar uma pergunta para você aqui? Normalmente é você que pergunta para as pessoas, né? Hoje é dia de você responder. Mas o que eu sei, e se eu estiver errado você me corrige, é que a tua aptidão, cara, por comunicar, escrever e ter facilidade com esse tipo de iniciativa vem desde cedo. E o que eu li sobre você, além da gente conversar bastante, é que a sua família, inclusive, fez um esforcinho para que você pudesse ingressar no direito e não no jornalismo. Isso é verdade? Cara, então, assim, pela aquela facilidade de falar com as pessoas, de comunicar desde cedo, e ter argumento para tudo quando era pequeno, ter uma resposta, não era mal criado, mas eu sempre tinha uma resposta, tinha uma saída e tal. E aí começaram a dizer: esse menino, olha, vai ser advogado, ele argumenta bem, ele fala bem, tá? Assim, as pessoas sem nenhum conhecimento técnico, né, nenhuma vocação, não era nenhum teste vocacional familiar. Tanto que eu fiz teste vocacional à época na escola, e eu não lembro, mas eu sei que não deu comunicação. Não lembro também se deu direito, mas não deu comunicação com certeza. Mas assim, eu sempre, olhando hoje para trás, eu sempre trabalhei a comunicação em mim. Por quê? A forma de comunicar com as pessoas. Eu brincava de narrar jogo de botão, que muitos meninos fizeram na infância, quando jogavam botão. Eu brincava de me entrevistar. Eu perguntava e respondia como se estivesse entrando em campo. Então já tinha essa coisa do repórter e não sabia, porque ali eu estava na fase de adolescência, não tinha a mínima noção do que seria. E era muito ouvinte de rádio. Eu sempre fui ouvinte do rádio AM, né, que hoje em dia praticamente não existe mais. Então, a minha escola Mas foi o estimulado rádio. por alguém da sua família? Meu avô, eu perdi meu pai com 2 anos, e o meu avô foi o meu grande incentivador na comunicação, sem que também ele soubesse. Ele não direcionou assim: eu vou botar o meu neto para ouvir rádio, porque ele vai trabalhar. Não tinha essa intenção. Mas ele tinha uma paixão pelo rádio, né, de ir ao estádio ouvindo radinho de pilha, em casa ficar ouvindo um programa de humor, e no carro também, que era a Turma da Maré Mansa, ou no Mundo da Bola, que era um programa na Rádio Nacional que falava de esporte. E eu peguei esse vício de ouvir o rádio com meu avô. Eu ia dormir com o radinho debaixo do travesseiro, aí acordava cedo para ir para o colégio, ouvia a coluna do Denis Menezes
na rádio para saber as últimas notícias, ou as primeiras do dia, né? A gente estava falando de 5h45 da manhã, o toque de primeira, que era a coluna dele. Enfim, eu cresci com isso. E quando eu resolvi... Aí, só que ao longo do caminho, o que eu pensei? Falei, cara, eu vou fazer... Eu quis ser jogador de futebol, fiz alguns testes, inclusive no nosso clube, eu cheguei a fazer teste no Vasco, fiz teste no América, no Botafogo. No Botafogo eu não fui aprovado, no Vasco eu nem deixei Jogava em ser... que posição? Eu sempre joguei de meia-direita. A perna esquerda só serve para apoiar o corpo, então eu jogava na meia-direita. Mas assim, quando O eu fui fazer... Alexandre, seu amigo aí, mandando um abraço também. Ah, o grande irmão que mora Grande hoje nos Xande. Estados Unidos. Grande Xande. Então, assim, quando eu joguei no Vasco, quando eu fui fazer teste no Vasco, foi meu último momento. Assim, eu fiz primeiro no Botafogo, depois fui para o América e no Vasco. No Botafogo eu não passei, era aquele teste que você ia 3 vezes. No primeiro, o cara te bota para jogar 10 minutos. Se foi bem ou mal, ele já não chama para o segundo. Eu nem cheguei a fazer 3, não gostei. Era em Marechal Hermes, muito longe para mim. No América foi legal, meu primo jogava lá, eu fiz alguns testes, treinei contra o Gilberto, irmão do Nélio. Né? Na época jogava no América, a gente treinou. Belo lateral esquerdo. Isso, jogou no Vasco também, seleção brasileira, Flamengo, Hertha Berlim. E aí, assim, eu fiquei um tempo fazendo ali durante um mês, mas também acabei não sendo efetivado. Aí no Vasco foi a grande chance. Pô, meu clube de coração, chance, tal, vou ser jogador. Só que eu não gostei do ambiente, eu não me vi dentro daquele ambiente de futebol. Estudando, não tendo tanto apoio familiar para fazer o futebol, vai estudar, Zico só teve um, Dinamite só teve um, eram aquelas frases que eu ouvi em casa. Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, até hoje jogo, mas chegou naquele momento e falei assim, não vai ser para mim isso aqui, cara, eu acho que eu não vou conseguir me inserir aqui com a galera tem um grupo deles ali, não vou ser aceito, na minha cabeça. Pode ter sido um erro meu, não ter insistido. Eu sei que eu não cheguei na reta final de todos os testes do Vasco. E aí fui estudar. Continuei jogando minhas peladas e tal. Falei, pô, fazer o quê? Aí busquei uma área que tivesse afinidade comigo e com o que eu gostava, que era o futebol. E aí vi no jornalismo esportivo, onde eu sempre quis trabalhar, essa porta de entrada. E aí fui estudar na faixa, onde me formei, onde eu hoje sigo dando aula, e fui buscar esse caminho, cara. E ali, cara, comecei a trilhar com várias histórias na época de estagiário, dando aula de matemática no início da faculdade, que não tem nada a ver com jornalismo, porque os meus irmãos davam aula de matemática e meu irmão mais velho passou a dar muita aula em colégio, então passou a ter menos tempo para aula particular. Como nós sempre fomos muito bons em matemática, ele começou a nos passar, um para mim, outro para meu irmão e tal. Aí você começa a ganhar um dinheirinho e fala, opa, isso aqui é legal. Você começa a não pedir dinheiro mais em casa, você compra o teu carro com dinheiro, falou, opa, gostei disso aqui. Só que teve um momento na faculdade que eu tive que falar, ou eu vou começar a estagiar, ou eu vou seguir dando aula e não vou exercer minha profissão. Mas, enfim, foi um barato, foram várias experiências legais. E aí, quando eu formei, eu sempre tinha na cabeça rádio e televisão, e eu consegui cumprir esse caminho aí, trilhar essa estrada. Legal, legal demais. O jornalismo, na verdade, você, assim, até um pouco da tua carreira, acabei não falando no início, mas você tem uma trajetória por grandes veículos da comunicação. Então, você passou por Rádio Globo, JB. JB, na verdade, que você hoje voltou, não é isso? Não, eu sigo. Na verdade, assim, a minha trajetória ela é comprida, mas dá para a gente resumir aqui. Eu começo na Rádio Tupi profissionalmente. Na Rádio Tupi, em 99. Depois eu vou para a Rádio Globo. Entre as rádios tem o Jornal dos Esportes, que eu passei rapidamente, ali 4 meses. Aí tem o site do Fluminense, onde eu fui ser o responsável pelo conteúdo digital. Era algo totalmente novo no site do Fluminense. Fiquei 3 anos. Fui chamado pelo Zé Carlos, ele já tinha me levado para a Rádio Globo para ir com ele para a TV Bandeirantes. Aí eu começo minha carreira em TV, fiquei 4 anos. Recebi o convite para ir para a ESPN, fui para a ESPN. Saio da ESPN numa segunda-feira à noite. Na sexta-feira da mesma semana, eu sou chamado para voltar para a Rádio Globo como chefe de reportagem, né, chefe de redação. Aí volto uma nova função para a Rádio Globo. Saio da Rádio Globo, trabalho no Jornal o Globo durante a Copa do Mundo, faço um trabalho muito legal, um caderno que a gente fez durante a Copa, com o Gilmar Ferreira, que foi quem me levou para a Rádio Globo e me leva para o Jornal o Globo também. Aí aparece o Portal Terra na minha vida, falei, pô, internet, voltei a escrever. Vou para a Rádio Bradesco Esportes FM, recebo um convite para ir para a Bradesco Esportes FM, e de lá saio e vou para a Fox.
Só que nesse meio do caminho, assim, ao longo desse caminho, tem MPB-FM, que eu fiz junto com a Rádio Globo, que era uma coluna de futebol, de esporte, dentro de um programa de samba, algo totalmente diferente, que deu super certo. Foram 2 anos de coluna dentro da MPB, falando de esporte no Samba Social Clube. Teve a Rádio Fanática FM, a Rio FM, e aí em 2018 o meu agente me convida, falou, tem uma porta de entrada para você na JB, que aí eu falei, claro. Então desde 2018 eu estou na JB, e em 2019 eu fui também para a Cidade, que é do mesmo grupo. Então eu tenho hoje uma coluna na Rádio JB, de manhã e de tarde, na Cidade de manhã, e hoje estou no YouTube, né? Acabou meu contrato na Fox, estou no YouTube. Fora a aula que eu dou desde 2013, Sim. enfim, caminho longo. Pois é, essa é uma curiosidade interessante para o mercado do jornalismo. O jornalista, na verdade, desde sempre foi assim, mas mais do que nunca, vocês têm que ter um perfil cada vez mais multidisciplinar, né? Uma primeira coisa, para entrar nessa história da multidisciplinaridade, você como chefe de redação, por exemplo, como é que foi essa experiência para você, Fabinho, de gerenciar pessoas, por exemplo, liderar? Porque o jornalista está ali comunicando, trazendo a notícia, trazendo a informação, colocando a serviço do seu trabalho várias aptidões, digamos assim. E, de repente, você, como muitos outros jornalistas, se viu numa condição de ter que gerenciar pessoas, gerenciar uma área de negócio. Como é que foi essa experiência para você? Então, cara, foi o meu primeiro desafio, né? Porque depois eu tive o outro quando fui chefiar a Bradesco Esportes FM, mas num outro nível de chefia, assim, era o mesmo cargo, mas era uma outra responsabilidade. Então, deixa eu só dividir. Na Rádio Globo, eu entrei para ser um braço direito do Heraldo Leite, que era o coordenador de esporte, em uma lacuna, porque o Rafael Marques estava internado há 8 meses, um problema gravíssimo de saúde que ele teve, era o chefe de reportagem, e se ausentou durante esse período de recuperação, pós saída do hospital e tal. E o Heraldo precisava de alguém que o auxiliasse na parte de logística de viagens, organizar as viagens dos repórteres, narradores, porque tem os jogos que acontecem fora do Rio, as competições, coordenar a equipe, que era uma resistência do rádio, para começar a gravar para o online, para o site da Rádio Globo. Isso a gente está falando de 2012, né? Já são quase 10 anos em que as pessoas tinham muita resistência. Não, eu trabalho para a rádio. Então você tinha que botar isso na cabeça, começar a mostrar a importância de um Facebook, o Instagram ainda não estava tão presente naquele momento. Então, assim, foi um desafio chefiar pessoas com quem eu trabalhei em algum momento. Não foi fácil, houve muita resistência, criei inimizades, porque eu na posição de chefe, você tem que vestir a camisa da empresa. Eu olhava, claro, o funcionário, mas eu tinha que olhar a empresa. Eu recebi uma ordem, olha, viagem tem que economizar o máximo. Então, assim, eu não podia mandar 10 dias antes do jogo. Às vezes a viagem tinha que ser no dia do jogo, bate e volta, mas dentro de um horário lógico, que o cara conseguisse chegar com tranquilidade, almoçar, fazer o jogo, dar tempo de chegar no aeroporto, voltar, não podia marcar uma passagem num jogo que acabava às 6, para o cara às 7 estar no aeroporto. Imagina em Belo Horizonte, faz um jogo no estádio Mineirão e tem que ir para Confins. Não dá tempo, até desmontar material. Então você tinha que ter um pouco de bom senso, e facilitou por eu ter sido repórter, ter trabalhado, viajado, enfim. Então, mas você se reconheceu nessa posição? Eu gostei, mas assim, eu acho que as pessoas não estavam prontas para aceitar algumas mudanças. Que quando eu cheguei na Rádio Globo, existiam alguns grupos, até pela ausência do Rafael e pelo jeito que o Heraldo comandava a equipe, alguns grupos se formaram. E eu cheguei numa de, aqui é um grupo só, não são 2, 3 grupos. Foi um período em que o Zé Carlos tinha ido para Bradesco, e aí estava vindo o Penido. Então, assim, foi um período de muitas mudanças dentro da Rádio Globo. E eu tinha um respaldo muito grande do Gilmar Ferreira. Só que eu cheguei em maio de 2012 e o Gilmar saiu em agosto de 2013. Então, aquele ano e 3 meses, respaldo total. A partir do momento que ele sai, eu já não tenho tanto respaldo para tomar algumas atitudes. E aí, tanto que a minha saída se dá em março de 2014. Com toda a logística montada de Copa do Mundo, dificílimo fazer uma Copa do Mundo, não é fácil, porque você tem uma série de custos que você tem que pensar em orçamento. Então, assim, foi um capítulo muito importante na minha carreira, e que eu levei de aprendizado justamente para o ano seguinte, quando em janeiro de 2016 eu chego em janeiro de 2015, eu chego para chefiar a Bradesco Esportes FM. Num projeto totalmente diferente, era uma rádio que falava 24 horas de esporte, com uma molecada. Eu tinha poucos profissionais trabalhando, mas assim, uma molecada com muita vontade,
com muita garra. E eu tive o privilégio de poder dar chance a muitos deles. Hoje, inclusive, vários estão no mercado de trabalho, alguns foram meus alunos, inclusive. Falaram, tem um estágio lá, vamos e tal. E assim, a molecada fazia de tudo. Cobrava escanteio, cabeceava e ainda corria para o abraço com a maior felicidade. E lá tive o privilégio de apresentar um programa meu. Todo dia eu tinha um programa de 4 da tarde às 7 da noite. Foi a primeira vez que teve essa oportunidade? Foi a primeira vez que eu tive, e ainda, em determinado momento, quando corta daqui, corta dali, tive que passar a operar a mesa. Então, assim, baita experiência, uma cancha que eu ganhei de exatamente da multidisciplinaridade, cara, fazer tudo. E aí comecei a incrementar, eu botei um personagem que eu brincava, que eu fazia uma voz no programa, só que, assim, essa voz ao vivo e eu fazendo e falando comigo mesmo, e estava me cansando, então comecei a gravar as vozes, e aí ganhando agilidade na tela para soltar essas vozes interagindo comigo, ficava muito mais legal. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Gerir pessoas não é fácil, é muito difícil, é muito difícil. As pessoas não estão prontas para sair da zona de conforto, elas não estão prontas para ouvir o não, elas não estão prontas para encerrar ciclos que elas acham que ainda tem muito para construir, e principalmente quando você bota a mão e fala assim, ó, parou, a instituição é maior do que esse grupo. Aí dá a briga. Pegando o lado inverso, a gente vê isso muito no mundo organizacional, isso é uma coisa importante, que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia, talvez um pouco mais, nem sempre, né, mas muita gente por humildade também, né, porque quem está tomando a decisão não está tomando algo pelo lado pessoal. Claro. Tem que olhar para a organização, logicamente olhando para o indivíduo, mas a organização tem o seu objetivo, as suas metas, a sua estratégia. Você, assim, vamos pegar um pouco mais para o lado de cá desse momento, Fabinho. A era da internet, assim, é uma pergunta que eu acho muito interessante fazer para um cara como você, porque eu te acompanho há muito tempo e você fala muito de futebol, você é um cara que, durante muito tempo, eu vi muitas pessoas dizerem que você era tricolor, que você era flamenguista, que você era botafoguense, que você era vascaíno, que você era todos os outros times. E isso, na verdade, eu acho que é um grande elogio, porque isso demonstra a sua imparcialidade, o seu equilíbrio para dar a notícia, e não só a notícia, mas para ter opiniões, que o jornalista também tem que ter a sua opinião, mas de uma maneira equilibrada. Como que foi essa sua decisão, cara, nesse momento da sua carreira, tomar a decisão de realmente ter um canal nichado para uma torcida, e teve algum tipo de receio nesse sentido? Como é que você... Porque a parte estratégica de tomar a decisão de carreira é uma coisa que eu me interesso muito. Como é que foi isso para você? Então, assim, Rafa, a grande questão é que, na minha profissão, muitos colegas não falam o time, e eu entendo por quê, porque o torcedor também não está pronto para saber o time. Porque se ele diz que é Flamengo e ele dá uma opinião favorável ao Flamengo, e o torcedor sabe que ele é Flamengo, também ele é Flamengo, por isso que ele falou isso. Se ele é Flamengo e faz uma crítica ao Vasco pertinente, também só fez essa crítica porque é Flamengo. Então, assim, eu entendo que as pessoas acabem não falando o time. Eu nunca cheguei, vestir a camisa na televisão, eu sou Vasco, tal, mas assim, as pessoas começaram a identificar porque viram no meu trabalho pontos que pudessem linkar. Mas algumas faziam como você falou, esse cara é Flamengo, ele fala muito do Flamengo, dá muita notícia do Flamengo. Ele é Flamengo, e eu não sou Flamengo. Ele é Fluminense, porque eu trabalhei 3 anos no Fluminense. Botafogo, dos 4 clubes, o que eu menos ouço é até o Botafogo, mas eu ouço, porque eu cobri Botafogo na Série B, tive um maior orgulho de acompanhar aquela retomada, a volta à Série A e tal, você fica muito ligado até emocionalmente aos jogadores, à torcida e tal. Mas, assim, a decisão de fazer um nicho do nicho, como certa vez me disse um amigo, é porque eu observei que, a cada momento, os vascaínos começavam a identificar e começavam assim, esse cara defende o Vasco, esse cara dá porrada no Vasco quando tem que dar, esse cara, gostei, esse cara é legal, hein? Aí, esse cara fala do Vasco na televisão, porque a televisão não fala do Vasco. Hoje mesmo saiu uma pesquisa que é brincadeira. O Vasco tem 9 milhões e 600 mil torcedores. O Palmeiras tem mais de 13 milhões. O Vasco é um clube nacional, o Palmeiras também é, mas não tem essa disparidade de quase 4 milhões. E logo atrás do Vasco tem o Grêmio com 7 milhões e 200. Perdão, com 8 milhões, 7,200 é o Cruzeiro, o sétimo. Peraí, Cruzeiro e Grêmio são 2 clubes regionais, o Vasco é nacional. Então, assim, e o torcedor sente isso. Ele não tem representante, porque na mídia se fala muito do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. O resto vem num bolo. E o Vasco tem uma torcida gigante.
E é uma torcida sofrida pelos rebaixamentos, pelos seus políticos. E aí, o torcedor carente disso, sempre pedindo, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou reativar o meu canal no YouTube, que logo que eu saí da Bradesco, antes de entrar na Fox, eu abri, fiz algumas entrevistas ali, que estão bem legais, tem até hoje lá, mas não consegui dar continuidade, porque a Fox não permitiu. Eu falei, cara, é o momento. Vou fazer um canal do Vasco. Mas por que do Vasco? Porque eu tenho muitos seguidores vascaínos, eu sou Vasco. Ah, você tem condições de falar de todos os clubes? Sim, como sempre eu fiz na televisão. Mas eu acho que, olhando o mercado, não tem ninguém fazendo Vasco com a proposta que eu quero. Porque eu vejo muito torcedor fazendo canal, muitos canais são bem feitos, mas sem o compromisso do jornalista, a isenção de ter que ouvir os dois lados, o cara pode tender para um lado e pronto, levanta a bandeira e vai tocar o barco dele. Tem um canal que fala de Vasco, mas que é uma galera, uma turma, que tem jornalistas fazendo, bem feito, mas é uma turma, tem empresário, ex-jogador, tá tudo misturado, que não é a minha vibe. Qual é a minha proposta? É trazer para aproximar o torcedor do Vasco, da paixão dele pelo Vasco, esquecer. Vamos falar de política? Vamos falar de política, mas o Vasco não é política. O Vasco é a sua belíssima história, são os seus títulos, os seus ídolos. Isso é que sempre aproximou o vascaíno, que sempre deu orgulho a ele. Vamos contar isso, vamos aproximar. E aí eu resolvi fazer o canal chamado Fanático Vascaíno, exatamente para enaltecer essa paixão. E tem sido muito legal, a resposta tem sido ótima. Eu tenho conhecido histórias fantásticas. Agora, não é fácil. Não é fácil porque eu já perdi, inclusive, uma oportunidade de um trabalho, de um emprego, porque foi dito para mim, mas você está com o canal do Vasco, pô, não posso te contratar, que depois como é que você vai entrevistar alguém do Flamengo? Eu falei, tá bom, eu lamento o seu pensamento, mas não vou nem parar para argumentar, porque eu não largo mais o canal. Não largo mais. Porque é o meu veículo. Ele não vai me demitir. Ele não vai encerrar o meu contrato nunca mais. Vai estar nas minhas mãos. O crescimento dele depende muito do meu trabalho, da aceitação do público, do que eu posso oferecer diferente. Nas nossas entrevistas, como nós estamos fazendo aqui, eu tenho feito várias lá no canal. E que tem dado um baita resultado, você acompanha. Então, assim, a proposta é diferente. Eu faço live, né, pré-jogo, pós-jogo, e boto a galera para falar, as pessoas entram, eu leio a opinião no chat das pessoas, mas não é porque só o cara que é membro do canal, que ele paga você todo mês, não, eu leio de todo mundo, crítica, elogio, e a galera sente representada. Eu tenho muitos relatos assim, pô, Fábio, você é o único canal que lê de todo mundo, não lê só de quem é membro, porque eu já vi, eu fui pesquisar isso antes, tem canal que o cara bota como um benefício, quando você vira membro em tal categoria, você vai ter o seu nome citado no chat. Cara, existem outras formas de você fazer o carinho nesse cara que investe ainda mais no seu canal. Então, assim, talvez por isso eu tenha um reconhecimento muito grande já de muitos torcedores, uma aceitação bem legal, e começo a criar alguns produtos muito interessantes, até uma competição entre eles para participar da live pós-jogo comigo, porque eu provoco eles, gente, as maiores doações, as 3 maiores doações eu vou premiar, vão ser 3 participantes, fazer uma mesa redonda pós-jogo. Porra, aí a galera começa, dá R$5, faz uma pergunta, dá 10, fulano deu 10, aí começa um leilão, ontem um cara deu R$100. Então, assim, o cara ajuda o canal, o cara já é membro do canal, mas é que ele quer participar. Eu falei, não, eu quero falar pós-jogo, quero dar minha opinião. E assim, todos, Rafa, impressionante, que entraram, altíssimo nível de resenha, bate-papo legal, do mundo inteiro. Olha, eu tenho membros, participantes efetivos da Inglaterra, Portugal, obviamente, pela ligação do Vasco, Espanha, Israel, Estados Unidos, México, França, Alemanha, Holanda, Austrália, pessoas que participam sempre, de diversas formas, dando opinião, contribuindo no Superchat, sendo membro do canal. Cara, assim, e é impressionante para você, essas pessoas, principalmente fora do país, o relato que eu já ouvi de várias delas é assim, cara, o canal me aproximou do Vasco de novo, eu estava tão distante, estava aqui, morando nos Estados Unidos, morando em Liverpool, cara, estava muito distante, esse canal me aproxima mais da minha paixão. E aí esse é o intuito, é aproximar as paixões. Você entende que o mercado do jornalismo, isso está claro para todo mundo, que todo mundo sofre uma transformação a partir do momento que a tecnologia vem para desromper um monte de coisa em vários segmentos.
Mas eu vejo esse seu relato, Fábio, e aí me remete a histórias como, por exemplo, de colegas seus de profissão, Ivan Moré, Thiago Asmar, Jorge Nicola, saindo um pouco do esporte, Otaviano Costa e muitos outros, que de alguma maneira tomaram um caminho diferente em suas carreiras, se desvinculando um pouco, nada contra, mas se desvinculando para ter um pouco mais de liberdade, fazer todo esse trabalho que você trouxe em sua resposta. Você acha que, de alguma maneira, as grandes corporações, o mainstream do jornalismo, ainda tem essa dificuldade de entender que são complementares e ainda veem como adversários a internet e o YouTube? Tem que se complementar. Mas se você olhar, um ponto de eu não ter ficado na ESPN, quando da renovação do meu contrato e de outros, é que eles exigiam uma exclusividade. Eu não poderia produzir conteúdo em nenhuma outra plataforma que não fosse para eles. Espera aí, eu vou vender o meu corpo, minha alma para vocês. E qual é o benefício que eu tenho? Ah, você trabalha na ESPN. Nada, você está louco. Eu não posso, Rafa, hoje virar para a JB, para a Rádio Cidade, para os meus patrocinadores que me acompanham nas redes sociais, falar assim, gente, estou indo embora porque eu só posso trabalhar para a ESPN. Nem se a ESPN cobrisse toda essa receita que eu tenho. Porque amanhã, se eu depositar todos os meus ovos na mesma cesta, ela retira a cesta e eu fico como? Não dá, não tem como. E assim, o que eu sempre debati com todos por onde eu trabalhei, quando lá atrás na Rádio Globo falava para os repórteres, vamos dar notícia no dial, que é a obrigação no rádio, mas depois complementa na internet. Hoje você tem até essa concorrência da velocidade dos dois veículos. Mas assim, não é você chegar, e eu brigava muito com eles, e os caras não entendiam. Não vai no teu Twitter pessoal e dar a notícia para depois dar na rádio. Senão você cobra o salário do passarinho. Você vai dar a sua notícia no Twitter, mas não queira aumentar o seu canal e esquecer de quem te paga. Não é que você não possa fazer. Então, os dois podem trabalhar juntos. Porque quando você vai no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social e diz que você está em tal veículo, você está levando a sua audiência, o seu tráfego para aquele veículo. Claro. Então, assim, olha, gente, hoje, deu uma notícia hoje lá na Rádio JB-FM, arrasta para cima e acompanha aí. Eu boto o link na minha rede social, o cara vai lá. Por exemplo, vou botar nossa entrevista. Arrasta para cima essa entrevista que eu fiz no canal da Palafita lá com o Rafael. Eu estou botando no meu Instagram para o cara ir para uma outra plataforma. Então, eu estou gerando esse tráfego. Isso é super importante. Mas ainda algumas empresas não entendem. E aí, o que acontece? Alguns profissionais vão embora. Vão buscar outros caminhos. Uma coisa que muito me aborrece hoje em dia é quando alguém vira para mim e fala assim, é porque as pessoas têm o olhar da maldade, né, de apontar o dedo e falar assim, por isso que a Fox te demitiu, por isso você está aí desempregado. Aí são dois erros na mesma frase. A Fox não me demitiu, até porque o meu contrato era com a Fox, virou ESPN, o contrato acabou. Quando há um término de contrato, não há demissão, não há um entendimento de renovação. Então, já, primeiro erro. Segundo, eu não estou desempregado, porque eu não gosto de fazer isso, mas eu me vejo assim, isso me incomoda. Você chegar e falar, você está desempregado, você é um ferrado. Não, meu irmão. Eu trabalho na JB-FM, eu tenho uma coluna na JB-FM, que é a rádio líder de mercado, com mais de 250 mil ouvintes por minuto. Trabalho na Rádio Cidade, que hoje está no digital, com mais de 300 mil cliques por minuto, curtindo a Rádio Cidade. Eu tenho um curso em que eu dou aula desde 2003 e coordeno na Faculdade Hélio Alonso, com mais de 35 turmas, mais de 600 alunos passaram por nós lá no curso, por mim e pelo Aiello, somos os coordenadores. Montei uma mentoria de conteúdo digital, que eu estou finalizando hoje, inclusive a terceira turma, mas já são 20 alunos que passaram nessa mentoria comigo. Somado a isso, abri o canal do Vasco, tem mais de 25 mil inscritos. Aí eu falo, cara, você acha que está pouco? Eu tenho os meus contratos de publicidade, que eu atuo dentro das redes sociais, e agora ainda ganho em dólar no YouTube. Realmente eu estou desempregado, estou ferrado. Cara, assim, a maldade é muito grande das pessoas. Mas é um raciocínio conservador. As pessoas que pensam dessa forma, elas não entenderam que o mundo mudou de uma maneira radical. Mas isso, Rafa, eu vou entender para minha avó, que ela me pergunta, minha avó tem 93 anos, meu filho, e aí? Algum trabalho, já pintou alguma coisa, alguma televisão te chamou? Mas minha avó tem 93 anos. Ela até manda o link, ela gosta, vê os vídeos do YouTube, mas ela não entende como é que isso vai gerar receita para mim, qual é o limite. É daquela fase da CLT, de ter a carteira assinada, de ter
poder comprar o seu carrinho, não ter finança. É uma outra visão. Eu entendo. Cara, mas as pessoas mais novas, mais jovens, aí eu não consigo aceitar isso, entendeu? E aí faz muito parte da maldade das pessoas. Mas aí a gente vive hoje, infelizmente, a era da lacração, a era dos Sim, haters, né? E é até uma questão interessante para te perguntar, Fabinho. O futebol ele é uma religião, a paixão é pura, né? Em algum momento você, não vou dizer que se arrependeu, porque você é um cara muito bem sucedido e muito feliz com a sua profissão, mas em algum momento você achou que o preço estava caro demais por ameaça de torcedor, pelos haters que realmente perdem a linha? não, olha, ameaçado eu já fui várias vezes. Basta você dar uma notícia contrária àquele interesse ou uma opinião, o cara fica aborrecido, ou um palpite, cara. Você quer o maior absurdo, a maior idiotice da face da Terra. Eu tenho um quadro que faz o maior sucesso, e eu que montei ele na Fox, que era o palpitômetro, e eu trouxe ele para minha rede social, que é palpite de futebol. Ah, você não entende nada. Cara, se eu acertasse o palpite de futebol com a frequência que as pessoas gostariam, eu estaria arquimilionário, quebraria todas as bancas de apostas. Ninguém aposta em futebol e tá milionário. Não tem, só se for tramóia. Não dá. Você pode se divertir, ganhar ali, apostei R$ 2, ganhei 100, ganhei... beleza, para brincar. Então, assim, você dá um palpite, vamos dizer, vai jogar Fluminense e Santos. Aí eu digo, vai ser 2-1 Fluminense. Por que eu acho que vai ser 2-1? O Fluminense está no melhor momento do Campeonato Brasileiro, está em quinto lugar, o Santos é o 10º, vem de 3 derrotas. Cara, o torcedor do Santos quer matar você. Seu filho disso, seu filho daquilo, seu barril, seu clubista. Porque você deu um palpite de futebol. Os xingamentos vêm nessa velocidade. Ameaça já recebi, mas nunca concreta. Eu transito na rua, tranquilamente, vou aos estádios, agora não, porque a gente está na pandemia, mas, cara, a torcida do Flamengo me adora, os caras me sacaneiam, porra, pula o muro, Azevedo, vem pra cá e tal. De boa, você já me encontrou no Maracanã, você viu como a torcida do Vasco adora, e, porra, onde eu passo, galera, mas você é Vasco. Não, é pelo respeito. Mas, quando entrou a questão política, e aí isso se aplica não só ao Brasil, como aos clubes. E no caso do Vasco, cara, infelizmente, a inimizade acaba acontecendo, porque as pessoas misturam. Nós temos amigos comuns e que esses amigos comuns deixaram de ser amigos, cara, por conta de política. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Porque você pode ter a sua predileção política, mas tratar com respeito o outro. Vocês são adversários e não inimigos. Só que hoje, na política do Vasco, por exemplo, está se tratando como inimigo. Eu tenho que arrebentar com o cara. Tomara que ele não dê certo para eu poder entrar. Ninguém torce. Aí eu pergunto assim, e o Vasco? Aí o cara se olha, Vasco? Não, eu estou preocupado em tirar o fulano, o Beltrano do poder. Então, isso é muito ruim. Então, em relação ao preço muito alto, eu estou satisfeito com a minha profissão. Tá? Descobrindo um caminho novo, que hoje é a questão do YouTube, que é um veículo que está na minha mão. Então, assim, eu fico muito satisfeito com isso. Qual é o futuro? Não sei, eu estou descobrindo. Mas eu não abro mão mais de cada vez mais ter nas minhas mãos o poder, Autonomia, a liberdade. autonomia, a liberdade, exatamente. Entendeu? Hoje, eu já fiz contato com algumas empresas e a primeira coisa que eu pergunto, vem cá, tem problema eu ter canal no YouTube? Não, até é bom, a gente está te procurando porque você tem uma força no digital. Eu falei, então, legal, entende que é uma coisa que vai agregar. Um vai puxar para o outro. Então, isso é ótimo. Eu acho que quem não enxergou isso ainda, claro que cada veículo, cada negócio tem as suas preocupações estratégicas com relação a resultado de curto, médio e longo prazo, mas negar essa realidade da descentralização desse poder e dar força ao profissional em várias profissões. O jornalismo é mais uma delas, mas essa descentralização de poder ela é necessária com relação ao mundo, seja com relação à estratégia de negócio, Claro. à liderança, gestão de pessoas, você ser um pouco mais, de novo, a palavra empática, inteligente para entender que as pessoas somam forças, as qualidades somam forças, elas agregam valor. Eu sei que você não tem tanto mais tempo assim, infelizmente, mas eu tinha algumas perguntas aqui que eu não queria deixar de te fazer, Fabinho. Vamos lá. Qual foi seu grande furo jornalístico até hoje? Assim, você é um cara que é muito bem conectado, tem muita informação, muito bem relacionado, mas o que te lembra com carinho assim, de um momento da tua carreira que realmente fez a diferença se chegar na frente dos demais?
Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, quando ele estava voltando do Milan, durante um mês a negociação se arrastou, Grêmio e Palmeiras queriam ele também, e eu desde o início até o final disse que ele ia jogar no Flamengo, trazia informações diárias, sempre complementando, até que ele foi anunciado pelo Flamengo, e o curioso é que eu fiz isso tudo através do meu Twitter à época. Eu estava na TV Bandeirantes escalou uma outra pessoa, que foi até o que me levou a sair da Band, eu fiquei muito chateado, e a ESPN viu o meu crescimento, as minhas informações, me levou. Falou, opa, esse cara aqui é bem informado, deixa eu trazer para cá. E a Patrícia Lopes me indicou à época o Zé Trajano. Então, Ronaldinho Gaúcho é o meu maior furo positivo. Tem um furo negativo, eu não sei se você vai me perguntar, que é a barrigada, né? Sim. O maior erro foi uma notícia que eu dei do Eduardo Vargas para o Flamengo. O Flamengo está na minha vida, presente para o bom e para o mal. Eu acreditei numa fonte, que já tinha me passado outras coisas menores e tal, e a pessoa me disse, eu estava no ar na época na TV, falou, o Flamengo está fechando com o Eduardo Vargas, cara. Eu falei, porra, mas do nada, ninguém falava disso, não tinha nenhum sinal. Porra, olha até... Aí mostrou uma imagem para mim de um Twitter, olha, o Flamengo botou um navio aí com a bandeira do Chile. Eu falei, cara, pô, olha lá, ele se despediu do Tigres. Aí eu estava meio no ar, não podia muito apurar, eu acreditei no moleque e dei a informação. Aí começou aquele alvoroço, enfim... Foi muito rápido, que foi dentro daquele mesmo dia, eu comecei a falar a informação 1h30 da tarde, até que 7h30 da noite, 8 horas, eu vi que estava furado, não tinha nada. Tranquilamente, abri meu Instagram, minha rede social, no dia seguinte na Fox, pedi desculpas. Gente, eu errei, acreditei numa fonte, me equivoquei, peço desculpas aos torcedores que alimentaram esse desejo, que imaginaram que o Vargas viria, eu errei. Ponto. É isso, cara, acho que tem que ser assim, entendeu? Sim. Quem foi o teu grande mestre no jornalismo? Cara, eu tenho umas pessoas que eu gosto demais, cara, assim, Tino Marcos, e nunca trabalhei com ele, né? Marcos Uchoa, o Heraldo Leite, que eu trabalhei na Rádio Globo, o Zé Carlos Araújo, que me levou para a Rádio Globo também, o Gerson, que é um pai para mim, e o Luiz Mendes. Acho que essas pessoas são muito importantes na minha carreira, e não posso deixar de lembrar sempre quem me deu a primeira chance, as duas pessoas que me deram a chance na rádio. O seu Paulo Nobre, quando ainda era estagiário, numa rádio comunitária, foi o cara que me deu a primeira chance de falar em rádio, para começar a pegar embocadura, como a gente chama, e o Paulo Júnior, junto com o Roberto Férez na Rádio Tupi. O Roberto Férez me levou para o departamento de jornalismo e o Paulo Júnior me tirou e levou para o esporte, que era o meu sonho. Então, essas pessoas eu não esqueço. Pô, só fera, realmente. Você teve alguma notícia que você já deu chorando por dentro, cara? Você teve que dar a notícia, mas te doeu? Eu chorei por fora. Eu não gosto. Eu tenho um problema sério de falar sobre morte. Eu não consigo lidar. Eu tenho uma dificuldade, talvez por ter perdido meu pai aos 2 anos. Eu não sei lidar com isso. E noticiar a morte de amigo, para mim, isso é terrível. Quando o Mendes morreu, eu tinha um carinho enorme pelo Mendes. O Mendes respirava história de rádio e televisão. Eu estava voltando de Porto Alegre, namorava minha esposa à época, ela é gaúcha, eu recebi a notícia, ele estava internado e tal. E aí, quando eu voltei aos prantos no avião, enfim. E na ESPN, eu estava na época, eu falei, cara, olha só, eu fiz um texto, eu queria homenagear o Mendes. E falei, não, vamos fechar o programa, você faz. Aí eu falei, eu só espero conseguir falar o texto. E eu não conseguia. Até lembrando hoje, emociona. Mas, enfim, eu cheguei quase até o final desse texto. E o Espinosa, outro amigo, irmão, que eu também soube da notícia do falecimento dele antes, fazer um programa minutos antes de entrar no ar. E também outro gigante que virou amigo da família. Minha esposa tinha um orgulho, né? Ela é gremista, técnico do time dela, campeão do mundo. E quando eu tive que dar a morte dele também, é ruim, amigo. Falar de amigo que morre... Nossa, chato. É duro. Até hoje toca. A carreira jornalística, ela realmente é ingrata nesse sentido, né? Porque você precisa passar uma notícia, informação para o público. Precisa passar. É e agora, difícil. até para levantar um pouco o astral, a notícia que você deu que realmente deu explodir no coração de alegria no ar. Assim, toda notícia que você dá que se concretiza é legado. O Ronaldinho Gaúcho é uma, do Romário foi sensacional quando o Romário foi para o Fluminense. Assim, foi um dia inteiro também. Eu entrei no Antônio Carlos, que é um programa que tinha na Rádio Globo, hoje ele está na Rádio Tupi, e ele não permitia que repórter entrasse. Tinha uma coluna que o Heraldo Leite fazia. Eu liguei, Heraldo, pô, Romário fechou com o Fluminense. Pô, Fabinho, tem certeza? Vou te botar, não. Eu falei, pode botar. Porra, entrei, foi aquele dia inteiro de agonia. Ao longo do dia, o Botafogo, porque o Fluminense estava levando através da Unimed, o Botafogo tinha Golden Cross dizendo que queria levar o Romário também, e o Flamengo, onde ele jogava, dizia que ele não ia sair do Flamengo. Então, eram 3 clubes brigando pelo Romário e eu bancando. Do início ao fim, Romário vai para o Fluminense e vai levar o Beto.
E aconteceu. Então, assim, essa notícia é bem legal. Toda notícia de contratação que você dá, sai na frente da concorrência, que é a disputa, você fica feliz quando acontece. Quem que você não teve oportunidade ainda de entrevistar ou estar junto, algum personagem, personalidade, seja do mundo como um todo ou do próprio esporte, que você ainda não teve oportunidade? Eu queria entrevistar Messi e Cristiano Ronaldo. Eu já tive o privilégio de entrevistar Pelé, os grandes do Brasil, mas eu queria entrevistar um dia Messi e Cristiano Ronaldo, não um ou outro, não, os dois. Ainda vai, você tem muito pela frente ainda. Se Deus quiser. Fábio, cara, tem muita gente que nos acompanha e a gente também tem uma conexão muito interessante com o jovem talento, né? Se você tivesse que dar alguma dica, uma sugestão, alguma referência de algum tipo de reflexão à sua própria experiência para o jovem que tem a intenção de seguir no jornalismo, de estudar essa carreira e se tornar um profissional bem-sucedido como você é, o que você falaria, cara, para esses caras? Cara, a primeira coisa, Rafa, é não fechar os horizontes. Nunca diga assim, isso não dá para mim, eu não vou fazer. Tente tudo, descubra tudo, conheça tudo. Então, e se aventure. Conheça todas as plataformas, seja multidisciplinar, esteja pronto para filmar, para editar, para falar, para escrever. E tente gostar de tudo no jornalismo. Claro que você vai se identificar com uma área ou com outra, mas não deixe de consumir informação, porque nunca é demais. Faça cursos, sempre que possível, porque isso só engrandece seu currículo e abre network também, que é fundamental. Então, assim, o que eu digo sempre para os meus alunos, e vou dizer para vocês aqui também, Rafa, não deixe de investir em você mesmo, porque o seu maior ativo é o seu conhecimento, é o network que você desenvolve, porque as portas se abrem assim. Não pense que é o QI, eu tenho que conhecer alguém. Não, mas se você estiver perto de alguém e se destacar, esse alguém sempre vai lembrar de você. Verdade. E essa fase que você está, a gente acompanha você nas redes sociais, cuidando mais do corpo, cuidando mais da mente, na malhação todo dia. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito aqui na Palafita, a gente comunica isso com muitas pessoas que nos acompanham, a importância da gente ter que equilibrar em várias frentes o nosso corpo e a nossa mente para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades que são difíceis, tem muitos desafios nas nossas vidas pessoais e profissionais o tempo inteiro, e é maçante muitas vezes. Você precisa estar no ar muito tempo como jornalista para estar atrás da notícia, para comunicar com o seu público. Isso também é uma coisa que é pensada nesse sentido, quando você investe mais o seu tempo na sua saúde, equilíbrio de mente também. Sim, tem que ser fundamental. Ontem mesmo eu fiquei quase 6 horas no ar fazendo lives, antes, durante e depois do jogo. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio mental, tem que saber conhecer o seu corpo, saber o seu limite. E é importantíssimo, né, cara? Assim, eu sempre brinco, eu tenho que cuidar da carcaça que ela está com 4.3, daqui a pouco ela está com 5.0, 6.0. Não é que eu queira ser um Lewandowski, um atleta forte. Não cara, mas eu quero ter saúde. E, assim, acho que isso é fundamental. E eu sempre digo isso para minha esposa, para meu filho. Se eu tiver saúde, cara, eu posso estar sem dinheiro, mas com saúde eu vou buscar dinheiro. Então, eu vou buscar satisfação, vou buscar trabalho, mas se eu tiver sem saúde, nada disso vai acontecer. Então, aí eu cuido o tempo todo. É claro que a gente não é uma fortaleza, né? Às vezes o psicológico também afeta. Nesse tempo de pandemia, a gente muito em casa também. Alguns amigos que viram as costas, você vai, porra, não era teu amigo, ok, mas já passou. Assim. Hoje eu estou muito mais focado, muito mais entusiasmado com os projetos, vendo o canal crescer, vendo a resposta das pessoas, conhecendo histórias, vendo quantos vascaínos estão carentes, espalhados por aí de carinho mesmo, entendeu? Então, eu acho que eu vou seguir nessa minha missão aqui. Acho que vamos fazer como eu sempre brinco, fazer a maior comunidade vascaína no YouTube, vai ser o meu canal. Mas não é por objetivo pessoal isso. É que eu acho que o Vasco merece ter uma reunião de vascaínos que queiram falar de Vasco. Não de brigas políticas, a gente lembrar os grandes momentos, as grandes histórias, falar dos grandes jogos, chorar, rir, tudo, como uma grande família. Ótimo, meu amigo. Eu queria fechar aqui para não tomar mais o seu tempo. Eu queria fazer um depoimento pessoal aqui. Eu te conheço há muitos anos. Você é um cara... Eu já te falei isso pessoalmente, não estou dizendo só aqui nesse momento. Você é um sujeito diferente.
porque você tem um olhar para o ser humano muito cuidadoso, muito sensível. Você sempre, o tempo inteiro, você está fazendo questão de olhar para as pessoas, tomar cuidado com as relações, por mais que você tenha os seus objetivos individuais, que todos nós temos. E isso, infelizmente, em 2021, a gente ainda consegue dizer que isso é raro, né? Então, eu realmente te agradeço muito a oportunidade de mais essa conversa, agora pública, de tantas outras que a gente já teve privadas, mas eu te agradeço pela oportunidade dessa conversa, por ser um cara sempre disponível, amigo, pensando no bem das pessoas, e você merece tudo de melhor, tá? Eu gosto muito de você e realmente te agradeço. É um privilégio poder ter tua amizade. Muito obrigado, sucesso para vocês do canal. Se inscrevam no canal da Palafita aí, pode se inscrever sempre para se divertir e pode contar comigo sempre. Desculpa o dia mais corrido hoje, mas, enfim, vamos fazer outras vezes, pode chamar e quando puder fazer presencial, vamos fazer presencial, faço questão de receber vocês também. Com certeza. Obrigado, Fabinho. Sucesso aí, vamos nos falando. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima. Um abração.